Imagine por um momento. Você está sentado em uma taverna sombria de Viena. O ano poderia ser qualquer um do século XVIII. Fumaça de cachimbo paira no ar, conversas sussurradas ecoam pelas paredes de madeira úmida. E então, num canto escuro, um jovem de apenas 25 anos rabisca algo em um pedaço de papel amarelado. Seus dedos tremem, não de medo, de excitação pura. Porque Wolfgang Amadeus Mozart acabou de descobrir algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todo artista que viria depois dele. Algo que os livros de história deliberadamente esconderam de você. Algo que, se você entender completamente, pode transformar qualquer talento em um império financeiro. Mas como diabos ele chegou até aqui? A resposta vai te chocar. Veja, durante 300 anos nos contaram uma mentira. Uma mentira tão bem construída que até hoje ela ecoa em cada conservatório, em cada escola de música, em cada conversa sobre arte e dinheiro. Nos disseram que Mozart morreu pobre, que genialidade e prosperidade são incompatíveis, que artistas verdadeiros devem sofrer pela sua arte. Mentira. E eu vou te provar isso agora. Mas antes você precisa entender quem realmente era esse homem. Porque Mozart não era apenas um músico. Ele era um revolucionário disfarçado de compositor, um empreendedor mascarado de artista, um visionário que enxergou algo que ninguém antes dele havia percebido. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Quando Wolfgang tinha apenas 6 anos, algo extraordinário aconteceu. Não foi quando ele compôs sua primeira sinfonia. Não foi quando tocou de olhos vendados para a realeza europeia. Foi algo muito mais sutil, muito mais poderoso. Ele observou seu pai, Leopold, negociando os cachês de suas apresentações. E percebeu algo que poucos adultos percebem até hoje. Ele notou que a música não estava sendo vendida apenas uma vez. Estava sendo vendida várias vezes, para plateias diferentes, em cidades diferentes. Mas era a mesma música. Havia algo sobre Mozart que ninguém sabia. Algo que mudaria tudo. Aos 16 anos, enquanto outros jovens ainda brincavam com bonecas ou corriam pelos campos, Wolfgang fazia algo inédito. Ele criava cópias de suas composições, múltiplas cópias, e as vendia para diferentes nobres em diferentes países. A mesma obra, múltiplas vendas, múltiplos lucros. Mas isso era apenas o começo. Porque Mozart havia descoberto algo muito mais profundo sobre a natureza da criatividade humana. Algo que hoje chamamos de propriedade intelectual, mas que na época não tinha nome, só tinha poder. O segredo que ele descobriu mudou tudo. Imagina por um momento o que é criar algo do nada. Tirar da sua mente, da sua alma, uma melodia que nunca existiu antes. Sentir as notas dançando na sua cabeça antes mesmo de tocá-las. É quase divino, não é? É como se você fosse um canal direto entre o céu e a terra. Mozart sentia isso todos os dias, mas ele também sentia outra coisa. Fome, necessidade, a pressão constante de transformar inspiração em comida na mesa. E foi essa tensão entre o celestial e o terreno que o forçou a ver o que ninguém mais via. Ele percebeu que sua música não era apenas som. Era um produto. Um produto que podia ser replicado, distribuído, vendido infinitas vezes sem perder qualidade, sem se deteriorar, sem acabar. E então, ele encontrou aquilo. O documento que os aristocratas tentaram esconder por 300 anos. Era um contrato, mas não qualquer contrato. Era um acordo que Mozart fez com um editor de partituras em Paris. Um acordo que garantia a ele uma porcentagem de cada cópia vendida de suas composições, para sempre. Mesmo depois da sua morte, o primeiro contrato de royalties da história. Quando ele revelou isso para seus contemporâneos, eles não conseguiam acreditar. Como assim ganhar dinheiro com a mesma obra múltiplas vezes? Como assim criar um sistema onde o trabalho continua gerando renda mesmo quando você está dormindo? E você também não vai acreditar no que aconteceu depois, porque Mozart não parou por aí. Ele começou a licenciar suas obras para teatros diferentes. Criou versões adaptadas da mesma composição para instrumentos diferentes. Desenvolveu um sistema de assinaturas onde nobres pagavam antecipadamente por composições que ainda nem existiam. Ele inventou o crowdfunding,
300 anos antes da internet existir. Mas havia um preço a pagar, um preço que quase custou sua vida. A aristocracia não gostou. Nada. Como assim um simples músico estava criando independência financeira? Como assim ele não precisava mais implorar por patrocínio? Como assim ele estava tratando arte como negócio? Eles tentaram boicotá-lo, espalhar rumores de que ele estava louco, que estava sendo ganancioso, que arte verdadeira não se mistura com dinheiro. Soaram familiar essas críticas? Foi então que tudo desmoronou. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras. Mozart enfrentou a primeira crise de reputação da história. Jornais da época o atacavam. Outros compositores o invejavam e o criticavam publicamente. A sociedade vienense o tratava como um pária social. Mas ele não desistiu, porque havia descoberto algo sobre si mesmo durante aquela tempestade. Algo que todo criador precisa descobrir se quiser sobreviver e prosperar neste mundo. Ele percebeu que não estava apenas vendendo música, estava vendendo uma experiência, uma emoção, um momento de transcendência que as pessoas levavam para casa e guardavam no coração. E isso ninguém podia tirar dele. Para enfrentar o que vinha pela frente, ele precisava fazer algo que nenhum músico havia tentado antes. Mozart começou a estudar o comportamento humano. Observava as reações da plateia durante suas apresentações. Notava quais melodias faziam as pessoas chorarem, quais ritmos as faziam dançar, quais harmonias as transportavam para outro mundo. E então, sistematicamente, começou a criar fórmulas. Fórmulas emocionais, receitas para gerar sentimentos específicos através do som. Ele estava criando o primeiro sistema de marketing musical da história. A cada composição nova, algo estava mudando dentro dele. Mas nem tudo era como esperado, porque Mozart percebeu que quanto mais ele entendia sobre como vender sua arte, melhor sua arte ficava. Quanto mais ele estudava seu público, mais profundas se tornavam suas composições. O processo comercial não estava matando sua criatividade, estava alimentando-a. Era uma revelação revolucionária, uma que desafiava tudo que a sociedade acreditava sobre arte e dinheiro. Quando ele abriu os olhos para essa nova realidade, não era mais a mesma pessoa. Mas isso era apenas o começo, porque Mozart havia descoberto o que hoje chamamos de feedback loop positivo. Quanto mais sucesso financeiro ele alcançava, mais liberdade criativa ele conquistava. Quanto mais liberdade criativa ele tinha, melhores obras ele produzia. Quanto melhores eram suas obras, mais sucesso financeiro ele alcançava. Um ciclo virtuoso. Uma espiral ascendente de prosperidade e criatividade. Mas ele não sabia que estava prestes a enfrentar o momento que definiria toda a sua existência. O momento chegou quando um nobre austríaco o desafiou publicamente. "Se você é tão inteligente com dinheiro", disse o homem, "prove que consegue fazer qualquer pessoa chorar com sua música. Em 5 minutos. Aqui. Agora." Era uma armadilha. Uma tentativa de humilhá-lo publicamente. De provar que ele era apenas um comerciante disfarçado de artista. E foi exatamente assim que chegamos ao momento que você viu no início desta história. Mas agora você vai entender tudo o que realmente aconteceu naquela taverna. Mozart se levantou lentamente. Caminhou até o cravo no canto da sala. As conversas cessaram. O silêncio pesava como chumbo no ar. Ele colocou os dedos sobre as teclas e fechou os olhos. E então, começou a tocar. Não era uma composição famosa. Não era uma técnica rebuscada. Era algo muito mais simples, muito mais poderoso. Era a história da própria taverna contada através de notas musicais. Ele tocou a solidão do comerciante no canto, a saudade da mulher que esperava cartas do marido, a esperança do jovem que economizava moedas para comprar um anel de casamento, a dor do velho que havia perdido o filho na guerra. Cada pessoa na sala se reconheceu na música. Cada escolha melódica que ele havia feito o trouxe até aqui. Mas o que ele fez a seguir surpreendeu até os nobres mais cínicos. Em menos de 3 minutos, lágrimas rolavam pelos rostos. Em menos de 5, pessoas estavam abraçadas chorando juntas.
O próprio nobre que o havia desafiado tinha os olhos vermelhos. Mozart havia provado algo que nenhum teórico musical jamais conseguiu explicar: que a técnica sem emoção é apenas ruído, mas emoção com técnica é magia pura. E essa magia valia qualquer preço. O que aconteceu depois mudou não apenas sua vida, mas influenciou gerações. E pode mudar a sua também. Porque naquela noite, Mozart não apenas ganhou o respeito dos nobres presentes, ele ganhou algo muito mais valioso. Ele ganhou a certeza de que arte e comércio não são inimigos, são parceiros de dança. Nos anos seguintes, Mozart desenvolveu um sistema que todo criador moderno deveria conhecer. Um sistema baseado em 3 pilares fundamentais: criação sistemática, distribuição estratégica e monetização inteligente. Primeiro, ele criava em série. Não esperava inspiração divina. Trabalhava todos os dias em horários específicos com metas claras, como um artesão, como um profissional. Segundo, ele distribuía estrategicamente. Identificava os melhores canais para cada tipo de composição. Sabia que uma sinfonia precisava de um canal diferente de uma sonata, que públicos diferentes exigiam abordagens diferentes. Terceiro, ele monetizava inteligentemente. Não vendia apenas a música, vendia a experiência da música, vendia aulas, vendia partituras, vendia sua presença, vendia seu nome. Ele havia criado o primeiro personal brand musical da história. Deixa nos comentários: você conseguiria aplicar esses 3 pilares na sua área criativa? Porque o que Mozart descobriu há 300 anos, você pode usar hoje mesmo. Mas tem um segredo. O segredo é que a tecnologia mudou, mas a natureza humana não. As pessoas ainda choram com uma melodia bonita. Ainda se emocionam com uma história bem contada. Ainda pagam por experiências que tocam suas almas. A diferença é que hoje você tem ferramentas que Mozart nem sonhava. Você tem a internet, tem redes sociais, tem plataformas de distribuição global, tem acesso a bilhões de pessoas. Mozart precisava viajar semanas para alcançar plateias em cidades diferentes. Você alcança o mundo inteiro com um clique. Mozart precisava convencer editores para distribuir suas partituras. Você publica diretamente para seu público. Mozart precisava de intermediários para receber seus pagamentos. Você recebe diretamente na sua conta. Você tem superpoderes que Mozart mataria para ter. A pergunta é: o que você está fazendo com eles? Esta não é apenas a história de Mozart, é a sua história. E ela está apenas começando. Porque olha só, neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existe alguém no mundo criando a próxima obra-prima. Alguém descobrindo seu talento único. Alguém prestes a transformar sua criatividade em prosperidade. Esse alguém pode ser você. A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é talento. Mozart era talentoso, mas também havia dezenas de outros compositores talentosos na sua época. A diferença foi visão, foi coragem, foi a capacidade de ver além do que todos consideravam normal. Mozart enxergou que arte é comunicação. E comunicação tem valor, valor que pode e deve ser monetizado. Não por ganância, mas por sobrevivência. Não por materialismo, mas por liberdade. Porque quando você transforma seu talento em renda, você ganha algo que dinheiro nenhum pode comprar. Independência para criar pelo resto da vida. Mozart morreu aos 35 anos. Não de pobreza, como os livros dizem. De excesso de trabalho e sucesso. Seus últimos anos foram os mais prósperos da sua vida. Ele deixou um patrimônio considerável para a época. E mais importante, deixou um sistema que artistas ainda usam hoje. Todo músico que recebe royalties deve agradecer a Mozart. Todo escritor que vive de direitos autorais deve agradecer a Mozart. Todo criador de conteúdo que monetiza sua audiência deve agradecer a Mozart. Ele não inventou apenas músicas, inventou a indústria criativa. E agora você conhece o segredo. A pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Se você sentiu essa conexão ancestral, se percebeu que carrega dentro de você a mesma centelha criativa que Mozart carregava,
Então, se inscreva agora, porque esta é apenas a primeira de muitas histórias que vou contar sobre gênios que transformaram talento em império. Gênios que descobriram que a verdadeira revolução não está em negar o mundo comercial, está em dominá-lo. Mozart fez isso há 300 anos, com as ferramentas primitivas da sua época. Imagine o que você pode fazer hoje, com todo o poder da tecnologia moderna nas suas mãos. A única pergunta que importa é: você tem coragem de tentar? Porque o mundo está esperando pela sua obra-prima. E ela está mais perto do que você imagina.